E aí, pessoal, a pauta é a repactuação de salários. Quem são os 6 nomes que Romildo Bolzan referiu? Como está sendo discutido isso internamente e como o Grêmio vai resolver os seus problemas financeiros? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, ontem uma entrevista do presidente Romildo Bolzan para a Rádio ABC de Novo Hamburgo, para o jornalista Nando Gross, com muitas informações. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas na parte final da entrevista, o presidente falou da repactuação dos salários de alguns jogadores. O que se tem de informação? Porque o presidente, inclusive, usou um número. Precisamos de, no mínimo, 6 contratos serem repactuados. 6 contratos. Ou seja, 6 jogadores ganham mais, ou profissionais, ganham mais de 450 mil por mês no Grêmio. Essa é a informação, porque o teto do Grêmio, para atingir o que o Grêmio pretende, os 7 milhões e meio de folha, precisa, obrigatoriamente, diminuir muitos dos salários que lá estão. Muitos dos salários. E o presidente, pela primeira vez, falou num número, falou em 6. E isso, de certa forma, deixa a gente tentando descobrir. Tem uns que são óbvios, outros nem tanto. Eu busquei essa informação, conversando aqui e ali, e tenho o meu palpite. Tenho o meu palpite por aqui. É verdade que a gente precisa questionar alguns números, porque o Grêmio conseguiu já se livrar do Borja, que ganhava 800. O Michael deixou de pagar agora no final do ano. O Diego Souza saiu de um patamar mais alto, mas já entrou num patamar menor. Então a gente também já sabe que o posicionamento com relação a esses jogadores já mudou, mas ainda 6 profissionais contam com isso. Quando comecei a tentar entender, fui buscar para saber o salário do Vijaçante, o salário do Campas, o salário do Lucas Silva, o salário do Thiago Santos, e não estão entre os jogadores que serão repactuados. Lembrando que o Grêmio vai fazer um diferimento. O Grêmio vai pegar o que esses contratos têm acima do valor estipulado para teto e vai jogar para pagamentos em 23 e 24. Essa é a sugestão do Grêmio. Apesar do presidente ter colocado também que não avançou, que nenhuma negociação avançou nesse sentido. Mas é importante a gente referir. Portanto, o que a gente tem de certeza? A gente sabe que Walter Kahneman ganha bem mais do que o valor definido. A gente sabe que Pedro Jeromel ganha bem mais do valor definido. A gente sabe também que Douglas Costa ganha bem mais, ele que tem o melhor salário do Grêmio. Então, aqui são 3, Jeromel, Kahneman e Douglas Costa. Quem seriam os outros? Um deles é Everton, que está sendo negociado com o Cuiabá e que essa repactuação, na verdade, é uma rescisão de contrato com liberação, tentando diminuir um pouco o custo do Grêmio até o final do ano com esse contrato. O Everton ganha mais do que os 450 mil definidos. Quem são os outros? Quem seriam os outros? O meu palpite, em cima, obviamente, de algumas informações, um deles é Diogo Barbosa. Isso mesmo, Diogo Barbosa também tem uma altíssima remuneração para a realidade do Grêmio hoje. Diogo Barbosa, um dos piores negócios que o Grêmio fez nos últimos tempos, gastando uma babilônia de dinheiro e agora tendo que sentar com o jogador para tentar diminuir o salário. Ele que participou de alguns jogos, mas também não fez nada de tão especial. E o outro, para mim, é o treinador, Wagner Mancini, que encarou uma dura tarefa, que foi sair do América para vir tentar livrar o Grêmio e, obviamente, não viria por um baixo salário. Então, para mim, seria essa a outra readequação ou repactuação que o Grêmio tem proposto. Essa situação aqui é fundamental, esses 6 nomes aqui, que representam muito dinheiro, são fundamentais para o Grêmio se estruturar na próxima temporada. O Grêmio não pode correr nenhum tipo de risco de não pagar salário na Série B.
Não pode. Eu vou, durante essa semana, a gente vai conversar com o Carlos Amodeu exatamente para entender qual é essa situação aqui. Como que, de fato, o Grêmio vai organizar o pagamento disso e de onde as receitas vão sair para que o Grêmio tenha este reforço na Série B, que é o quê? Salários em dia. Lembrando, o Grêmio nunca deixou atrasar enquanto estava jogando, disputando a Série A, e por isso impacta ainda mais o fato do Grêmio não ter conseguido seus resultados, não ter conseguido o êxito de permanecer na Série A. O fracasso não passou pela administração financeira, eles ganhavam e recebiam. Eles tinham acordados e recebiam tudo. E não foram suficientemente capazes de, dentro do campo, conseguir resolver para o Grêmio. O dinheiro não foi suficiente. Mas, se a gente sabe que com dinheiro é uma situação, sem dinheiro é pior. Então o Grêmio precisa reequacionar Kahneman, Jeromel, Douglas Costa, Diogo Barbosa, o próprio Everton, que me parece o mais simples, e também Wagner Mancini, para chegar lá no mês de março, que é o plano do presidente Romildo que ele falou, colocando toda a repactuação e toda a organização dentro de 7,5 milhões de reais para que o Grêmio possa compor, pagar, organizar e a partir daí ter tranquilidade para conseguir subir para a primeira divisão. Ferreira, por exemplo, já é um contrato numa nova realidade, 300 mil reais. Quando se negociou, para se ter uma ideia, naquele episódio pós-gauchão, que acabou gerando conflito, ali se falava em mais de 500 mil reais. Vê o que é o futebol, o dinamismo do futebol, a dificuldade que se tem e principalmente como o Grêmio foi... o Grêmio tratou o dinheiro de forma muito simplória, permitindo que se ampliasse muito o custo do clube com o futebol sem ter o resultado. Esse, para mim, é o grande erro que o Grêmio comete e, a partir de agora, começa de uma maneira um pouco mais dura, mais forte, a modificar o status criado pelo próprio clube. O Grêmio foi muito mal nesse aspecto e, como foi mal lá, a gente tem que colocar aqui e elogiar, porque é assim que se faz. Baixa na dureza, muda o status e cobra resultado. A partir daí a gente vai poder se posicionar, tentar entender se o Grêmio sai ou não sai da segunda divisão. Eu acredito que vai sair, mas passa obrigatoriamente por essa obrigação, diminuir o custo, com certeza, e pagar em dia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.